Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Ricardo Pedroso, candidato a vereador pela cidade de Mogi das Cruzes. É uma honra poder receber vocês aqui essa noite para nós falarmos um pouco a importância da pessoa com deficiência na política pública. E antes de darmos continuidade, eu quero cumprimentar a minha amiga e parceira de todas as lives, Cibele Gomes de Oliveira. Cibele, boa noite, tudo bem com você, minha querida? Boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Estamos mais uma vez com essa live hoje maravilhosa aqui, né? Eu posso já me apresentar, fazer minha Uma audição? notificação. Pode ir, Eu fica à tô, vontade. eu tô de cabelo preso hoje, fiz uma trancinha aqui por causa do calor. Tô de blusa preta com umas coisinhas coloridas assim. Pele clara, tô com batom rosa, olho castanho, acastanhado, né? Redondo e o rosto redondo. E o meu cabelo é meio cor de mel também. E vou fazer da Patrícia Andrade, que é a intérprete. Ela está com. Atrás dela é um fundo preto, ela também está de blusa preta, de manguinha. Ela tem a pele clara, está com o cabelo preso, ela é loira e usa óculos. E ela tem um rosto redondo e os olhos arredondados e castanhos. E hoje eu estou aqui para mediar e ajudar vocês aí nas perguntas. E é isso, uma boa noite para todos. E sejam todos bem-vindos. Val, Jailson, Mariane e a Patrícia. E o Ricardo, Legal. né? Obrigado. Cibele, obrigado. Viu? Você, como sempre, linda e maravilhosa. Patrícia, seja bem-vinda. Satisfação poder ter você também na nossa live, interpretando, tornando, né, esse momento, provavelmente um momento histórico, com vários representantes aqui, e tornando isso possível para as pessoas com deficiência auditiva ou também pessoas surdas, né? Bom, sem mais delongas, né, para quem não me conhece, novamente, Ricardo Pedroso, eu sou da cidade de Mogi das Cruzes, eu sou negro, uso óculos escuro, estou com uma camisa social rosa, gravata, acho que é gravata bordô, se eu não me engano, acho que é bordô essa cor, né? Sou uma pessoa com deficiência visual, já adquiri essa deficiência aproximadamente há 21 anos, no acidente de trabalho, cego total. Já tive a oportunidade de fazer parte do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Pela quinta vez estou no Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência e membro também do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência do município de Mogi das Cruzes pelo 6º mandato, e 2 deles como presidente. Atuei também na Federação Paulista de Desportos para Cego como consultor jurídico do terceiro setor. Também participei também do Comitê de Apoio ao Paradesporto do Estado de São Paulo por 2 mandatos, um representando o Conselho Estadual, o outro representando a Federação Paulista, e me lancei candidato justamente para poder defender a bandeira da acessibilidade e inclusão social, um tema que vem sendo discutido há longos anos, mas ainda precisamos avançar, e eu acredito que nós iremos avançar e conquistar mais espaço na sociedade quando tivermos pessoas dentro do poder público que realmente nos representem. Então, essa é a importância de nada sobre nós sem nós. Que nós possamos fazer parte da política pública do nosso município, do nosso estado, do nosso país, como um todo, em todas as áreas e segmentos. Gostaria de passar a palavra, né, para Valdirene Mira, para que ela possa fazer as considerações dela, iniciais, falar um pouco do histórico dela. Na sequência, nós iremos passar a palavra para Mariana,
que também irá fazer as suas considerações iniciais, falar um pouco da sua história. E o Jailson, nosso companheiro Jailson, de Jundiaí, também falará depois da Mariana. Pode ser assim? Tudo bem? Francisco Morato. Só uma licencinha. Francisco Morato, Ricardo. Perdão, amigo, perdão. Caramba. Tá coladinho ali, tá colado, perdão. Ricardo, posso falar uma coisinha? Por gentileza, manda a notificação para mim. Eu vou ver se eu consigo achar aqui, tá bom? Eu vou fazer a descrição a audiodescrição da Val. E por que você não fez a minha, então? Vou ficar com ciúmes aí, tô brincando, pode fazer. Você não precisa. Deixa ela fazer a minha, vai. Vai lá. Vamos lá, Valdirene. A Valdirene hoje ela está com os cabelos longos, está com o cabelo escovado, muito bonito, na cor de mel. Ela tem uma pele assim, morena clara. Está usando óculos morena. O óculos meio estilo assim, do lado assim de gatinho, né? Não sei falar isso. É puxadinho do lado assim. E que cor de batom que você tá, meu amor? Tá com um batom bonito aí, mas acho que é vinho, né? Tá com uma blusa clara. E tem uma atrás dela, acho que é uma. Essa de vestido, e atrás dela acho que é uma cortina branca, assim, que eu tô vendo. E ela é super bonita, tá? Igual a Patrícia, viu, gente? Todo mundo lindo. Esqueceu de falar que o olho é verde. O rosto arredondado e os olhos arredondados também. Muito obrigada aí, Sibeli, pela descrição maravilhosa. Bom, primeiramente quero agradecer aí a oportunidade mais uma vez, né, Ricardo? Com certeza. Muito importante essa live. Hoje um pouco diferente, porque hoje a gente está falando já como candidato, né? Exatamente. E queria falar um pouco do meu trabalho, né? Hoje eu estou afastada, mas estou no segundo mandato como conselheira estadual. Fui presidente do conselho aqui na minha cidade de Paulínia, fui conselheira, fui vice-presidente do Núcleo Regional 3 e também estou afastada, mas sou presidente fundadora da ASADEP Paulínia, uma associação para pessoas com deficiência e doença rara, que é o nosso foco. E, bom, fora isso, né, sou mulher com deficiência e doença rara, por esse motivo que eu me envolvi muito, a ponto também de estar candidata, porque eu acho que a gente precisa ocupar esses espaços também. A gente escuta muitas pessoas falar que apoiam a nossa causa, mas apoiar é uma coisa, e quem vive a deficiência, ela não só apoia, como ela defende o que ela de fato passa, né? Eu acho que esse é o nosso diferencial. A gente vai tentar e lutar pelos nossos direitos, não ser convencido que não dá para fazer, a gente vai ser mais insistente. Eu acredito que é o perfil da pessoa com deficiência. A gente não vai ser convencida, a gente vai tentar convencer do que precisa ser feito. É por isso que eu me dediquei aí, e acho que outras pessoas têm que se dedicar, e a gente precisa se apoiar, sim, precisa ter representatividade, precisa que o nosso segmento apoie, porque eu acho que é uma dificuldade que a gente enfrenta, né, pessoal? Eu acredito que em todos os municípios é a mesma coisa, existe ainda uma dificuldade de aceitação de quem não quer sair, porque também poderia sair, né? Não sai e às vezes não apoiam a gente que tem essa coragem, porque não é fácil, né? Eu acho que todo mundo aí sabe que não é fácil ser candidato, temos uma limitação, tem a questão da estrutura, de todo o trabalho que precisa ser feito, os partidos não estão preparados, não tem muita coisa para a gente lutar ainda, mas eu acho que muita vontade a gente tem, é o primeiro passo, né? Bom, era isso. Legal, Val. Muito obrigado pela tua participação. Eu tenho uma plena convicção que você vai contribuir bastante aí com o debate, né? Com toda a experiência que você tem, experiência de vida, lógico, e também de experiência de militância, né? E agora eu estou em dúvida se a Sibeli vai fazer a audiodescrição da Marina ou a Marina mesmo vai se autodescrever. Mariana, a palavra é sua, querida. Olá, pessoal, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando pela internet do Brasil inteiro.
e muito obrigada pelo convite, é muito bacana mesmo essa reunião de 4 candidatos disputando um pleito de vereança, né, na sua cidade, cada um na sua cidade. Deixa eu me inscrever. O fundo aqui, atrás de mim, é lilazinho. Eu estou com uma blusa estampada salmão, cabelo preso, minha pele é branca clarinha, assim. Tô com a boca inchada que eu fui no dentista e tô de brinco preto, uma bolinha. Eu tô como candidata porque eu tenho plena convicção de que se não tiver alguém que represente as pessoas com deficiência na Câmara, não lembram que a gente existe de fato. Muito se acontece no papel, temos leis maravilhosas, mas eu acho que tem que ter pessoa com deficiência em todo lugar. Tem que ter na empresa, tem que ter na indústria, tem que ter no comércio, e da mesma forma no governo municipal, estadual e federal. Porque o federal, ele só tem como trabalhar na sua competência. O estadual, na sua competência. Ninguém é salvador do planeta. Se a gente tiver um representante em cada cidade, eu tenho plena convicção de que as coisas melhoram muito para melhor. Porque só a nossa presença... Ricardo caiu. Só a nossa presença física local já faz com que os outros vereadores que compõem a mesa, eles também lembrem que a gente existe. Ei, Ricardo, deu uma escapadinha. Não, entrou uma ligação aqui, perdão. Tá boa a imagem? Tá boa. Acho que você termina, né, Mariana? Mariane. Tá. Eu estava esperando só o Ricardo voltar. E eu sou diretora da Pessoa com Deficiência aqui da minha cidade, a convite do atual prefeito. Sou essa diretoria, que é o primeiro departamento que existe tratando do assunto, que é intersecretarial, e que eu percebo, sim, que os outros secretários, eles deparam com a nossa presença. A grande parte deles, não todos, a grande parte deles, eles querem sim contemplar todos, mas muitas vezes eles não sabem como fazer. E agora eu tive que exonerar, alguns meses atrás, para poder ser candidata a vereadora aqui da cidade. Acredito que agora é com você, Jailson. Vamos lá, então. Enquanto o Ricardo aparece aí, a gente vai fazendo a nossa descrição aqui. Eu sou branco, tenho poucos cabelos que estão fugindo, né? Meus cabelos estão me abandonando. Uso óculos, atrás de mim tem um certificado. Estou com a camisa branca com a descrição da Lei Brasileira de Inclusão. Então, é muito importante nós estar participando hoje aqui nesse bate-papo e falando da importância da representação das pessoas com deficiência nos nossos municípios. Porque a maioria de nós vem fazendo militância já voluntariamente na causa da pessoa com deficiência. No meu caso, eu venho estudando todas as leis, a Lei Brasileira de Inclusão, a gente vem já discutindo sobre a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, já viemos discutindo sobre até a Constituição Federal. E esse trabalho que nós vem fazendo, pessoal, é tudo trabalho voluntário. Você sabe que a maioria das pessoas, a maioria das cidades ainda, ela não tem um departamento que nem tem, Mariana, na sua cidade, na sua cidade, né, para que as pessoas com deficiência possam realmente fazer um trabalho de inclusão, né, nas escolas, no esporte, no lazer. Então, eu queria agradecer a vocês, a Valdirene, por me convidar para fazer essa participação aqui. Quero agradecer você, Mariana, por fazer uma luta sensacional. Acompanho o seu trabalho aí em São Bernardo, eu acompanho o seu trabalho aí, acompanho o trabalho da Valdirene, acompanho o trabalho do Ricardo. Eu tive com o Ricardo na Conferência Nacional da Saúde,
discutindo projetos de reabilitação, de habilitação para as pessoas com deficiência nos nossos respectivos municípios. Então, é um prazer estar nesse bate-papo. Eu acho que ao longo da nossa discussão aqui, a gente vai colocar tema sensacional e vamos ter uma discussão muito bacana aqui, juntos. Ninguém fica para trás. Sensacional. Obrigado. Muito bem. Pessoal, a gente tem 16 pessoas nos assistindo no momento. O Daniel George está dando boa noite. A Tatiana Santana, ela está falando muito bem, é isso mesmo. A Cléo Castanharo está dando boa noite. O Adalto Linha Move também está dando boa noite a todos. O Rony Santos também está dando boa noite. Daniel. E é isso, por enquanto. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, já está presente aqui, Ricardo. Tá ok. Estamos ouvindo e te vendo. Tá ótimo, então. Desculpa aí, mas a conexão hoje aqui tá meio difícil. Percebi. Eu consegui aqui me conectar aqui sem notificação. Ah, legal. Eu estava tentando achar aqui, não estava conseguindo também, Sibeli. Eu fui numa parada que está escrito assim, evento, live. Aí tem live de um monte de gente. Eu fui a live que eu queria ver. Isso. Lê para nós aí alguns comentários já, Sibeli. Eu acabei de falar, você não estava presente, mas aqui, então, vou falar. Perdão. Tá, beleza. Então, temos desculpa. 21 pessoas nos assistindo agora. Aham. A Cléo Castanhari deu boa noite. Tem uma galera aqui dando boa noite. O Daniel, o Rony, o Adalto, a Tatiane, a Thaís, a Roberta Lopes. Beijo, Rô. O Ricardo também deu boa noite a todos. Legal. Boa noite. Obrigado, pessoal. Eu tinha desconectado. Peço desculpa para vocês aí que a conexão às vezes dá uma falhada, né? Mas podemos dar continuidade, Sibeli. Fica à vontade, querida. Deixa eu ver aqui. A Viviane Santana, Mariane Santana, olá. O Alípio da Silva Chaves, ele fala, parabéns a todos pela iniciativa. O mais interessante, o foco na pessoa com deficiência, mostrando a diversidade partidária da live. A Thaís, ela está dando parabéns para Mariana Santana. Mariana. Obrigada, Thaís. E por enquanto, deixa eu ver quantas pessoas aqui nos assistindo agora. 21 pessoas ainda nos assistindo, hein? Bacana, pô. 21 pessoas para ouvir falar sobre políticas públicas numa quarta-feira. Então, eu falo para vocês que realmente é um assunto que as pessoas estão se interessando, né? A participar, a discutir. Eu acho que isso que é importante, né? A participação da sociedade como um todo, né? Das pessoas com deficiência, das pessoas idosas, das crianças, dos jovens, né? Do grupo do LGBT, das mulheres, né? A participação das mulheres na política também está vindo com peso, com bastante força. Eu acho que é dessa forma que a gente constrói, né, uma cidade melhor, né, um lugar melhor para todos nós. Todo mundo já fez as suas apresentações? Falta alguém? Todo mundo já fez. Tá. Legal. Bom, nós fizemos as nossas apresentações. Desculpa, Jailson, eu perdi a sua apresentação. Eu perdi parte da apresentação da nossa amiga também. Mas, enfim, a gente vai dar continuidade no nosso tema. E, conforme a gente combinou, né, agora vem uma rodada de perguntas, né? Então, eu gostaria que a Val ela desse o início às perguntas, Val, e ficasse à vontade para escolher a pessoa que você tem interesse de fazer uma pergunta. Fica à vontade, querida. Nossa! Ficasse à vontade, vou perguntar para cada um. Eu acho que a gente poderia fazer uma pergunta e quem se sentir instigado a responder também,
A gente escolhe uma pessoa e quem quiser fazer né, Ricardo? Complemento, né? Legal. Eu vou legal. perguntar, então primeiro para o Jailson, eu já acompanho o trabalho dele há algum tempo aí, Francisco Morato. Eu vi que ele participa do conselho, ele faz um pouco do que nós fazemos, né, Ricardo? A gente vai em tudo, tenta participar de tudo. Exatamente. E a gente sabe que, apesar de tudo isso, é muito difícil para a gente, dentro do nosso movimento, esse apoio nessa hora. Eu sei que você tem aí grandes conquistas, mas você acha qual é o seu maior desafio em Francisco Morato, que você enxerga hoje como candidato? Qual foi seu desafio, ou qual é ainda o seu desafio em Francisco Morato? É fazer a campanha, é convencer as pessoas, porque a política hoje todo mundo está falando que quer saber, né? Exatamente. Então, Valdirene, quando eu aceitei esse desafio, é porque, assim, eu já venho fazendo uma provocativa aqui dentro da cidade, de Francisco Morato. Nós conseguimos instituir a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da OAB, aqui na cidade de Francisco Morato. Mesmo nós não sendo advogado, nós conseguimos fazer essa provocativa, e hoje nós conquistamos a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. Nós instituímos também e idealizamos o Fórum Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, como se fosse uma plenária, para a gente saber todas as demandas, a matéria-prima da nossa discussão dentro do Conselho, né, para convidar as pessoas com deficiência para vir fazer esse debate. Então, nós tivemos essa oportunidade, criamos carta-princípios, então foi muito bacana essa iniciativa. E depois do Fórum Municipal, a gente conseguiu o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Na cidade de Francisco Morato, então, o Conselho é muito novo ainda. Ele tem 2 anos só de existência. No primeiro ano, eu fiquei como presidente do Conselho. No segundo ano, eu fiquei como vice-presidente, agora estou afastado por conta da política, né? E o nosso desafio foi muito grande, porque ninguém sabia o que nós iríamos discutir. O que nós iríamos discutir? Primeiro, a gente tinha que pensar eu pensei o seguinte: vamos fazer o empoderamento das pessoas com deficiência, né, para que as pessoas conhecessem seus direitos, né, que as pessoas saíssem dentro de casa para discutir os seus direitos. Só que nós fizemos uma pesquisa na cidade, e aí nós descobrimos que os equipamentos também não conheciam os direitos da pessoa com deficiência. E aí, agora, veja bem, a gente empodera as pessoas com deficiência, eles vão lá, batem na porta, quando chega lá, a porta está fechada, porque as pessoas não conhecem, não sabem como lidar na educação, não sabem como lidar na saúde, no esporte, no lazer. Então, aí nós tivemos que fazer o inverso. Nós tivemos que fazer com que empoderar primeiro os equipamentos do município, para que as pessoas conhecessem os direitos da pessoa com deficiência. Então, eu consegui uma parceria com a senadora Mara Gabrilli, né, para a gente... ela me dava os exemplares da Lei Brasileira de Inclusão, e eu saía em departamento, voluntariamente entregando para secretário, entregando para vereador, e sempre avisando para ele: ó, isso que nós estamos fazendo para você não é um presente, não. Isso aqui pode ser um cavalo de Troia para você, porque a partir de hoje você vai ter o conhecimento da Lei Brasileira de Inclusão, e se você não cumprir o que está escrito aí, você pode responder um crime de prevaricação. Então, a gente conseguiu fazer essa provocativa. E aí, na atuação no Conselho Municipal, também foi atuação ainda de empoderamento dos equipamentos, né, para que os equipamentos consigam atingir as pessoas com deficiência. Hoje, são muito pequenas ainda as pessoas que são atingidas por políticas públicas aqui no município, porque elas não têm acesso ainda, eles estão dentro de casa ainda, não tem, os familiares ainda não têm acesso a essas políticas públicas, né? E agora, com esse movimento ao contrário, e hoje eu saí candidato a vereador para fazer essa provocativa, né, para dar visibilidade mais para a nossa luta. Então, eu não sei qual capital político ainda que vai render para mim essa militância, né? Tem amigos que falam: ó, vamos falar de outras questões aí para a gente conseguir, para você conseguir ser eleito, né?
foca na pessoa com deficiência, mas fala de outras coisas. E eu faço o seguinte, hoje o meu objetivo principal é dar visibilidade para a causa da pessoa com deficiência. Então, eu estou fazendo essa provocativa voluntariamente, só estou trabalhando com recurso que o partido manda, né, para não ter despesa também. Então, as pessoas que estão vindo me ajudar hoje são pessoas voluntárias também, que entenderam a minha proposta e falaram, não, voluntariamente também a gente vai te ajudar. Então, graças a Deus, a gente está conseguindo dar uma boa visibilidade aqui na cidade de Francisco Morato. A seguir, a gente vai continuar o debate. Eu não sei quanto tempo nós temos para falar aí. Se tiver mais tempo, a gente vai falando mais aí. Se não, eu quero passar aqui. Eu acho que foi bem a resposta que a gente esperava, né? E eu entendo, o Jailson, que eu acho que a Mariane, né, Mariane? Falo Mariana, é Mariane. Então, eu acho que ela também deve ter passado por essa situação. A gente está vendo que... Acho que tem algum microfone dando microfonia aí. Desligar o meu. Então, a gente tem percebido que as dificuldades nossas nos municípios são a mesma. Tem uma lei aí que diz que a pessoa com deficiência ela tem direito de votar e ser votada, mas tem várias coisas que implicam nisso, né? Os partidos estarem preparados, recursos para acessibilidade para as pessoas com deficiência. A gente vê que a gente não tem um material diferenciado e não tem estrutura, né? Eu fui gravar vídeo, o local não tinha acessibilidade e outras coisas que a gente faz, que a gente passa, né? Estando candidato. Mas é necessário que a gente saia candidato, não só agora, mas que, independente do resultado, a gente também não desista, né, gente? Valdirene, agora, Ricardo... Posso fazer só uma colocação? Com certeza. Sim. À vontade. Até nas cidades pequenas, igual o Jailson falou, não tão grande quanto a minha, a gente tem sim que reforçar a pessoa com deficiência. Porque quando a gente fala de pessoa com deficiência, a gente está falando de cegos, surdos, cadeirantes e a família toda que engloba. E também o idoso, que ele vai naturalmente se tornar uma pessoa com deficiência. O número de pessoas com deficiência aumenta no Brasil e no mundo diariamente, é enorme. Então, eu acho que quem fala para você, não, aborda outro tema também, eu acho que ele está totalmente fora da caixinha, vamos falar assim. Porque, assim, pessoa com deficiência é muita gente. É que a gente não costuma ver na rua, a gente costuma ver, sim, no shopping, que é um local que é acessível para parar, para ir no banheiro. Aí a gente sempre vê alguém por lá circulando. Mas será que se não fosse assim na cidade inteira, a gente não veria mais essas pessoas? E eu acho que, por exemplo, o Ricardo. Ricardo, você sempre me vê aí por São Paulo, não vê, não? Aham. Tô brincando. E eu te dou umas rasteiras. Ricardo, não pode mentir, não, Ricardo. Não pode mentir, Ricardo. Você tá mentindo. Ô, Mariane, eu ia falar, eu te vejo, mas você sabe como é que você enxerga, né? Então, segue o fluxo. E o que eu quero dizer quanto ao Ricardo, por exemplo? Realmente eu vejo ele em alguns locais, em algumas ocasiões. Mas São Paulo, por exemplo, uma cidade tão grande, que multiplica tanta coisa no nosso país, teve uma vereadora há quanto tempo atrás, uma pessoa representante da nossa causa? Se eu não me engano, faz 10, 12 anos. É muito tempo para uma cidade do tamanho de São Paulo ficar sem um representante. A longo prazo, lógico que os nossos direitos vão enfraquecendo. E assim, Jailson, Valdirene, Ricardo, eu acho que a gente na política tem que sempre inovar, tem que tirar esses caras que já estão há milhões de mandatos, que não tem mais nada a oferecer para a população, e convencer dos caras que falam para a gente, político é tudo igual, é tudo farinha do mesmo saco. Pessoas entre aspas, do mal, querem exatamente isso, que as pessoas do bem não estejam presentes no lugar que elas têm que estar.
Porque, com certeza, se a gente ocupar uma cadeira, cada um em sua cidade, a evolução que isso traz de inovação, de ideias novas, de tecnologia, de acessibilidade, é imensa. Eu só quis complementar o que a Valdirene falou. Perfeito. A sua palavra foi perfeita. A política, as pessoas comparam todo mundo que a política é ladrão. Não, muito pelo contrário. As pessoas do bem estão evitando de discutir política, estão evitando de participar da política. É por isso que o mal está dominando. Você falou perfeito. Nossa, a sua palavra foi perfeita. O Jailson também, a Val, sem discussão. Né? A Convenção da ONU, ratificada como emenda constitucional no nosso país, tem lá o tema Nada sobre nós sem nós. Exatamente. A Val comentou que ela saiu como candidata, foi convidada para sair como candidata. E o local que ela vai fazer o material não é acessível, não tem acessibilidade. Peraí. Né? A sociedade tem que entender que a acessibilidade é para todo mundo. A acessibilidade é para as pessoas que têm alguma deficiência, seja ela física, sensorial, intelectual, mas também a acessibilidade é para o idoso. A acessibilidade é para a mãe que está utilizando o carrinho de bebê. Né? A acessibilidade é até mesmo para essas mulheres que gostam de andar, muitas vezes, de salto alto e não conseguem, nas ruas que nós temos, essa facilidade. Né? Vocês podem reparar que tem um prédio, que tem um elevador e a escada. O que as pessoas usam? A escada ou o elevador? O elevador. O elevador. Agora, se o elevador quebrar, as pessoas ditas normais, elas vão por onde? Pela escada. E a pessoa com deficiência? Vai ficar impedida, ou vai ter que ser carregada. Então, assim, vocês percebem que o elevador, ele é de utilidade pública, é de todo mundo, com ou sem deficiência. Isso é um exemplo que a gente está dando. Né? Isso é um exemplo. Então, se você tem uma escada rolante, alguns agora têm aquela rampa, isso facilita o acesso. E tem a escada fixa do lado. Quem que as pessoas usam? A escada rolante. Entendeu? Então, assim, quando a gente tem acessibilidade, todo mundo usufrui. Agora, quando não tem acessibilidade, aí é onde que a nossa deficiência fica mais aparente. Né? A gente que é militante da causa, a gente sabe que nós somos pessoas com deficiência, mas não somos deficientes. Deficiente é o meio que a gente vive. Deficiente é a cidade que não tem um semáforo sonoro. É a cidade que não tem um piso tátil. É a cidade que não tem uma rampa, e quando tem a rampa, não está no ângulo, no grau certo para o cadeirante subir. E quando ele consegue subir, tem um poste bem na frente da rampa. Eu já ouvi vários relatos como esse. Ônibus adaptado. Né? As pessoas, aqui na nossa cidade, Mogi das Cruzes, de tanta gente bater na tecla, de tanta gente brigar, 100% da nossa frota é acessível. Mas será que é 100% eficiente? Não. Porque o elevador quebra, ninguém arruma. Né? O elevador existe, mas o funcionário não sabe operar. Aí eu pergunto para vocês, se queimar uma seta do ônibus, se queimar o farol do ônibus, ele sai da garagem com o farol queimado? Ele sai da garagem com o farol com a seta queimada? Se o motorista não souber dirigir, ele sai da garagem com aquele motorista? Por que quando o elevador quebra, ele sai da garagem com o elevador quebrado? Por que quando o funcionário não sabe operar o elevador, ele está dirigindo o ônibus? Não deveria. Então, a gente tem que começar, né, a entender essa situação. A população tem que começar a enxergar isso. E detalhe, a nossa população ela está começando a ficar uma população
com um número maior de pessoas idosas. E a pessoa idosa, ela também tem uma certa limitação física, e é natural. Eu não estou falando assim para diminuir, não, é natural do ser humano. O ser humano, ele, naturalmente, a gente vai começando a ter umas certas limitações. Agora, imagina uma pessoa que teve síndrome, que teve a paralisia infantil, poliomielite, né? E na fase adulta e na fase já indo para a fase idosa, ela aparece com a síndrome pós-polio. Além da deficiência, ainda vai ter mais complicações por causa da idade, por causa da... Então, quer dizer, a gente tem que realmente estar presente, se fazer presente, né? E eu falo para vocês, eu vou além. A pessoa com deficiência também tem que deixar de lado o orgulho e dar oportunidade para quem quer representar elas dentro do poder público. Acreditar no nosso trabalho. Porque eu falo para vocês que eu já ouvi de muitos amigos meus que são pessoas com deficiência falar para mim, Ricardo, você quer ir virar vereador para você poder receber lá o dinheiro que eles recebem, o salário. Meu, se Deus permitir que eu vire um vereador, eu vou ter o salário que o vereador tem. Eu vou estar trabalhando, eu vou receber meu salário. Isso é fato, isso é normal. Como qualquer outro emprego. Agora, a minha intenção não é estar lá por causa do salário. O salário, ele vai ser o quê? Ele vai ser fruto do meu trabalho. A minha intenção lá é estar lá para justamente trabalhar as questões que são esquecidas. Quais são as questões? A acessibilidade, a inclusão social. Principalmente inclusão social. E a gente tem que deixar, às vezes, nítido para nossos eleitores que a inclusão social não é só para a pessoa com deficiência. A inclusão social abrange a mulher, que muitas vezes está sofrendo um assédio moral, que muitas vezes está sofrendo uma violência doméstica, uma violência psicológica, né? Daquelas questões em que a mulher ela é contratada numa empresa da mesma função que o homem recebe menos. Meu, tudo isso a gente tem que trabalhar. E qual que é a função do legislador? Legislar em prol da sociedade. Se a lei favorece um segmento, a gente tem que trabalhar para que aquela lei seja para todos. E quando ela é para todos, nós temos que trabalhar para que ela seja cumprida. Então, é isso que nós temos que ter consciência. Né? A inclusão social abrange também a criança. Né? E dentro do segmento da criança, tem também a criança com deficiência. Né? Abrange o idoso, né? As pessoas com alguma limitação física, os LGBT, né? O pessoal que sofre o racismo. Para que existe lei de cota? A gente tem que saber explicar. Muitas pessoas falaram para mim, vocês me desculpem aí de eu estar me alongando um pouco, né? Assim, eu peço desculpa, porque nós temos bastante comentário aí, eu já vou dar a palavra para a Sibeli. As pessoas viraram para mim, Ricardo, hoje a pessoa com deficiência, ela é cheia de benefícios. Ela tem vários benefícios. Benefício da isenção do carro, benefício de não pagar transporte público, benefício de... Aí eu virei para ele e falei assim, meu querido, eu vou ser sincero com você. Eu não sabia que acordar e dormir no escuro, sem enxergar, é benefício. Eu não sabia que ter que ficar numa cadeira de roda praticamente mais de 12 horas por dia, dentro do frio ou no calor, independente do tempo, na chuva ou no sol, é benefício. Eu não sabia que você ter que usar uma muleta, ter que usar uma bengala, uma prótese, né? Ou não ter um braço, uma perna, é benefício. Agora, existe sim algumas ações positivas que fazem com que a dificuldade seja minimizada.
Por exemplo, as pessoas falam, Ricardo, mas a pessoa com deficiência, ela trabalha. Isso, eu falo para vocês, é meu ponto de vista. De repente, vocês podem achar que não é. Mas, por exemplo, a pessoa trabalha. Para que ela tem isenção no transporte público? Eu falo, tudo bem, ela trabalha, ela recebe o vale-transporte dela. Ela pode usar o vale-transporte dela para ir para o trabalho e voltar do trabalho. Só que, enquanto as nossas calçadas não estiverem acessíveis, é mais seguro para mim, e eu acredito que é mais seguro para a Mariane, é mais seguro para os nossos amigos, o Jailson, é mais seguro para a Val, mesmo que a gente tenha que andar 3 quarteirões, é mais seguro eu pegar o ônibus próximo da minha casa e descer 3 quarteirões depois. Isso vai facilitar o meu acesso, vai agilizar o processo e vai fazer com que o trajeto fique mais seguro para mim. Agora, se eu tiver que pagar cada passagem, cada 3 quarteirões que eu precisar andar e precisar usar o transporte público e eu tiver que pagar, eu não vou ter condições. E aí, o tempo que eu vou levar para atravessar 3 quarteirões, que uma pessoa dita normal leva 5 minutos, eu vou levar no mínimo de 20 a 25 minutos. E correndo o risco de cair no buraco, de cair um degrau, de bater o rosto na cesta de lixo, que tem aquela cesta de lixo que ficam penduradas no portão, as pessoas abaixam e ninguém levanta. Né? Imagina, a Mariane, ela tem que sair da casa dela e andar no meio fio, no perfil da rua, correr o risco de ser atropelada, correr o risco... E aí? Será que as pessoas acham eu, que no caso, não é benefício? Ricardo, se eu dependesse de sair daqui da minha casa para pegar o ônibus, eu não saía. Então, eu não saía. Aí estão querendo tirar benefício de PVA, de isenção de ICMS, como se isso fosse uma vantagem para a gente. O carro, para mim, é a cadeira de rodas que vai mais rápido. Porque, assim, o que eu acho que o governo ele tem que fiscalizar, pegar esse bando de gente aí que não tem deficiência, que quer tirar proveito da situação, até da nossa vaga reservada. Isso eu sou totalmente contra, porque para mim isso é desvio de caráter. Uma pessoa que não tem deficiência e para perto, numa vaga de cadeirante, está perto da porta, isso para mim é um pouco de desvio de caráter e é uma das deficiências maiores. Agora, o governo querer tirar certas coisas que a gente levou tantos e tantos anos para conseguir, para mim é demais. É o que você está falando de 3 quarteirões para os que não têm deficiência, para os não atípicos igual a gente, é uma coisa. O meu banho de 5 minutos não leva 5 minutos. Então, às vezes, a prioridade na fila é a diferença de eu fazer xixi no local certo e fazer xixi na calça. Então, assim, os direitos que a gente tem não é à toa. Foi se provado há anos e anos que a gente tem o porquê ter essa equiparação de igualdades, né? Posso complementar um pouquinho o que vocês iam falando? Pode, vai, Jair. Eu queria falar daqui. Então, o que eu queria complementar é que é o seguinte: a vida da pessoa com deficiência, ela é em câmera lenta para diferente das outras pessoas. Por exemplo, eu só tenho um braço e só tenho uma perna. Para mim, descascar uma laranja, eu vou descascar essa laranja. Só que coisa que você vai fazer em 1 minuto, eu vou fazer em 5 minutos. Mas eu vou conseguir descascar ela, eu vou conseguir chupar minha laranja. Você tá rápido. Mas é em câmera lenta. Tá rápido. Por isso que quando fala em tirar os... E quando fala em tirar os direitos das pessoas com deficiência, é você falar sobre isso. Que você está perdendo a capacidade de equiparar a oportunidade. Né? E hoje a nossa luta mesmo, às vezes a pessoa fala, vocês estão fazendo vitimismo, porque eu escutei isso essa semana aqui na minha cidade, de pessoas que falam que luta pela pessoa com deficiência e falam que eu estou fazendo vitimismo. E isso não é vitimismo, isso é empoderamento, quando a gente luta para que a gente tenha mais dignidade. Um exemplo que a Mariana falou, da pessoa que deixa o carro, mau caráter, deixa o carro lá
na vaga da pessoa com deficiência porque é mais próximo, é porque a pessoa com deficiência tem que estar mais próximo, né? Porque se ele deixar lá atrás, até você descer da cadeira, até você subir na cadeira, já se passaram mais tempo de que se ele tivesse vindo andando de a pé até onde está a sua vaga. Então, é isso que a gente tem que começar a provocar nas pessoas. Eu gostei muito da gente ter entrado nesse tema aí, de tempos mesmo, é tempo que a gente está falando, tempo da pessoa com deficiência e equiparar a Eu oportunidade. queria falar também, Ricardo, antes da Cibele anunciar aí. É que assim, nós temos vários comentários, e se a gente não Mas fizer eu os vou comentários, falar. eles vão subir. Olha Não, aí, olha aí. eu tô falando, Olha aí que eu... Você Tá aguenta... querendo me cortar. Oi, pode falar, Val, pode falar. Então, eu gostaria de fazer uma consideração nas falas que eu ouvi. Primeiro, sobre você mesmo, que você comentou, que falaram que a pessoa com deficiência está candidato pelo salário. Bom, nós temos 15 vereadores eleitos aqui na minha cidade, e a maioria estão lá pelo salário. Então, não tem deficiência. Eu acho que essa coisa de justificar com esse argumento, para mim, não serve. Eu quero saber a questão da representatividade, quem está lá para defender a nossa causa de verdade. Nós temos um espaço aqui que foi reformado várias vezes. Dos 15 vereadores, quantos foram lá ver acessibilidade no local? Nenhum. A gente oficializou quanto à associação. Quantos responderam ofício? 3. Ainda responderam assim. É que ia encaminhar para a Secretaria de Obras para ter informação. Isso é muito pouco. É a segunda ou terceira reforma. Eles não vão fazer, não querem fazer, não precisam de acessibilidade. Eles não precisam. Só quem precisa vai falar de acessibilidade, porque vive isso. Então, eu acho que o argumento não é a gente querer que as pessoas tenham dó, eu não quero que ninguém tenha dó de mim, pelo contrário, as pessoas têm até uma imagem, eu sou a brigona. E brigar pelos nossos direitos é isso mesmo, né? Eu acho que a gente tem que se colocar sempre, a gente tem que argumentar, e aí a gente fica com essa característica de brigão. Porque se o secretário vir argumentar comigo, ele não vai me convencer, eu vou tentar convencê-lo. Como eu sou teimosa, a gente vai ficar ali num debate. Eu acho que a representatividade ela vai fazer a diferença por esse motivo. E não é por salário. A gente trabalha voluntariamente, né, Jailson? Às vezes comendo até uma coxinha, indo resolver as questões dos outros. A minha família costuma dizer que eu me preocupo mais com a dificuldade do outro do que com a minha. E é verdade, porque assim, quando eu estou ajudando alguém, eu esqueço até que eu tenho também, né? Porque eu sou aquela deficiente que anda, fala e enxerga. Então, é um preconceito também dos outros, que não entende a minha limitação. Eu tenho uma doença rara, então não é tão visível. Apesar que tem assim, de mobilidade eu tenho. Mas existe um certo preconceito do nosso segmento, de apoiar quem está querendo, não sai, não tem coragem, mas também não quer apoiar. E isso a gente precisa mudar. Falar de política, sim, não dá para a gente falar que não gosta de política, porque é lá que decide tudo. A gente precisa de participação das mulheres, somos a maioria como eleitores, precisamos de apoio, precisamos falar que estamos lá para representar as mulheres, e as mulheres com deficiência, muito mais ainda, porque precisamos falar de reprodução, né, de direitos das mulheres com deficiência, tanto nas campanhas, mamografia, tudo que não tem quem faça essa cobrança também. Eu acho que a gente precisa, de fato, de representatividade. Não precisa só falar de cota para emprego. Eu acho que a gente precisa falar de cota também nas eleições. Precisamos ter cota, sim. Tem gente que é contra, mas quem é contra não tem proposta. Então, a gente precisa falar de cota, porque quando a gente tiver... Não cota para ser candidato, viu, gente? Cota para ser eleito. Porque só ser candidato não resolve para a gente. Claro que é importante, a gente precisa mobilizar que mais gente saia. Só isso é pouco. Quantas câmaras a gente tem vereadores eleitos? Quantos a gente tem governadores, presidente nem pensar, né? Então, a gente precisa fazer essa diferença. E eu acho que é por aqui, né? A gente vai começar
Se não der certo, a gente tenta de novo, e assim vai. Falei demais, né, Ricardo? Exatamente. Ô, Val, você falou bem. Vamos dar espaço aí que nós temos pessoas aí perguntando, pessoal perguntando quais são as nossas propostas com relação à política pública para Sim, pessoas com ai, sumiu o deficiência. comentário já do seu Alipe. Isso, fica à vontade, Sibeli, faz favor. Fala aí, Sibeli. Então, a gente chegou aqui a 30 pessoas nos assistindo, 68 comentários, mas infelizmente é em tempo real. Tem comentário que se eu não ler na hora, eles somem. Não adianta eu voltar, porque não aparece mais. Então, assim, teve uma pessoa que comentou aqui, que eu guardei, que ela falou que encontrou um cego esses dias na rua, e o cara perguntou para ela, cadê o material político em braille? Para eles poderem entender. E o seu Alípio também fez uma colocação muito boa. Eu até peço para ele colar essa pergunta novamente aqui, porque não vai aparecer para mim de novo. E as pessoas vou falar o que ficou aqui. Ela agradece pela inclusão. A Ariane Queiroz de Sá, é isso aí, Ricardo. Nossa deficiência desaparece quando os locais são acessíveis. O Leandro, ele fala assim, Mariane, nossa guerreira. A Ariane também, ela fala, eu tive poliomielite e não é fácil. A Ariane Queiroz bateu palmas para a Valdirene. A Anice Costa, muito importante esse tema. Ela também fala parabéns aos envolvidos. A Gi, da acessibilidade, ela fala, fico triste quando vejo que o próprio deficiente não acredita em nós. A Miriam Lirola, ela dá parabéns aqui para todos, para mim também. A Ariane Queiroz de Sá, ela fala, todos os órgãos públicos deveriam... Aí não aparece o resto. Que saco, peraí. Aqui. Deveriam ter uma central de Libras, também acho. A Michelle Anderson, ela fala que top, acessível em Libras. A Ariane também, ela fala assim, eu gostaria de cada um de vocês colocassem as propostas de vocês referente a nós, pessoas com deficiência. O Rogério Vieira também, ele dá boa noite aqui. Boa noite, Rogério, meu primo. Ele também dá boa noite a todos. A Ariane também, ela fala, é isso mesmo, Val. A Gi da Acessibilidade, ela fala, Val, a praça aqui em Itaquá foi reformada. E o banheiro para pessoas com deficiência serve de depósito de materiais de limpeza. Que absurdo! Ai. Gente! Isso acontece também dentro de mercado público, dentro de shopping e etc. E eu vou falar para vocês, essa semana eu fui no postinho aqui, o banheiro para cadeirante está sendo usado por quem está com sintomas de corona. Só quem está com sintomas pode usar. Nossa. Ai, cara. O seu Alípio deixou o recado aqui, ele voltou com o recado. Bem colocado, Mariane. Todos devem entender que a acessibilidade é para todos. Os benefícios são imensuráveis. Quero reforçar que todos podem usufruir da acessibilidade. Lembrando que qualquer um pode ter uma deficiência temporária, como a lesão nos pés e ter que usar muleta ou cadeira temporariamente. O Adalto, ele fala, Mariane, Mariane. Bom, é isso de comentário, gente. Bom, pessoal, na verdade a gente tinha um roteiro para falar, para seguir, né? E eu não sei se a gente vai dar conta de seguir esse roteiro, mas nós temos uma pergunta muito interessante com relação a propostas, né? E aí eu gostaria de saber de vocês, eu tenho várias propostas. Na área da cultura, a gente tem que tomar cuidado com a falta de intérprete de Libras, a falta de audiodescrição, a falta de acesso. Então, nós temos que garantir acesso nos espaços públicos, teatro, anfiteatro, para as pessoas com deficiência física. Nós temos que garantir também a comunicação
para as pessoas com alguma deficiência sensorial, a audiodescrição, a interpretação de Libras, principalmente na questão de assistir uma peça teatral, assistir uma peça de apresentação de dança, né? Na questão do transporte público, nós temos que exigir, eu falo isso para vocês de experiência própria e vivência, entendeu? Que as pessoas que trabalham com aplicativo de transporte, elas possam levar as pessoas que usam cão guia, entendeu? É um direito nosso, mas é um direito que não é respeitado, né? Por várias vezes eu já fiquei parado, a pessoa cancela a corrida, vai embora, e por mais que a gente faça alguma reclamação, isso... Então, enquanto a gente não mexer no bolso dessas empresas, a gente não vai ter nosso direito garantido, né? Fazer com que os ônibus nas cidades que têm adaptação, realmente a adaptação funcione. Quebrou, o ônibus não vai sair, entendeu? Então, a gente... na educação, né? A educação, vocês estão acompanhando, com certeza, aí, a discussão da criação aí da escola especial, né? Mas, além dessa discussão, que eu acho que é uma discussão bastante positiva, a gente realmente tem que garantir, né, o acesso dos nossos estudantes dentro da própria escola, o acesso ao espaço físico, o acesso na comunicação. Onde já se viu um aluno que precisa de um professor auxiliar, ele tem que procurar a justiça para poder garantir o direito dele. Isso é inadmissível. Isso, a gente já passou. Tem uma amiga minha que o filho dela é deficiente visual, acho que, se não me engano, deve ter uns 5, 6 anos, entendeu? E ela gostaria que tivesse piso tátil na escola e uma máquina de escrever em braille para que ele pudesse ser alfabetizado. Ela está lutando por isso já faz tempo, quase um ano letivo inteiro, e não consegue. Não, são coisas que a gente não pode mais admitir. Tem coisas que a gente não tem mais o que admitir. Na saúde, né? A saúde, pelo menos a gente... as pessoas falam que a gente tem o direito da prioridade. Mas na saúde existe a emergência, a urgência, e fora isso, em caso de urgência e emergência, a pessoa com deficiência ela tem que sim ser respeitada na prioridade do atendimento, coisa que não acontece, né? Aquela fila para você conseguir um laudo no especialista, né? Para você, uma mulher, por exemplo, vocês mulheres que precisam passar por um médico, né? O constrangimento que muitas vezes acontece, não ter o lugar apropriado, adaptado, né, para ter o acesso com a cadeira de roda, para poder usufruir do espaço. Então, assim, a gente, Ariane, nós estaremos lá dentro para ser a voz de vocês. Nós seremos a voz de vocês. Proposta, nós temos infinitas propostas, porque a gente vive no nosso dia a dia. A gente sente na pele. Aqui em Mogi, de tanta gente pedir, lutar e reivindicar, conseguimos instalar 11 semáforos na cidade de Mogi das Cruzes. É muito? Não, é pouco. É pouco. Só que a gente tem que lutar para que isso aumente. E a gente entender que esse recurso não é só para o cego, não. É para o daltônico, para diversas pessoas que vão usufruir do instrumento. Então, assim, proposta nós temos. Propostas infinitas. Mas nós precisamos de ter representante lá dentro. O primeiro passo é que nós possamos chegar lá. E o segundo passo, nós temos as vozes de vocês. Ricardo, eu não conseguia ser atendida no posto de saúde. Ricardo, não pareceu mais ninguém falar, não? Em frente à minha casa, porque não tem acessibilidade. Eu tive que ir no outro bairro para ser atendido. Isso é inadmissível. Enfim, pode outra. Mariane, quer comentar, Mariane? Isso. Por favor. Primeiro eu quero comentar o que a Valdirene falou, como a gente ser taxado dos nervosinhos, dos encrenqueiros. Eu acho, no meu ponto de vista, a gente já foi maltratado tantos anos seguidos,
num simples motivo de assim, ó. Quando você vai para o shopping, você vai para o shopping passear, comprar. Indiferente se você tem uma característica física diferente de um ou de outro. Todo mundo vai para o shopping pelo mesmo motivo. Só que a gente vai no shopping e tem que brigar com o cara que parou na vaga reservada, e brigar com o cara que está usando o nosso banheiro reservado, o banheiro que usaram para depósito, coisas que as outras pessoas não passam. Se a gente simplesmente chega no shopping, consegue parar, consegue descer, a mãe de uma criança com deficiência intelectual consegue abrir o carrinho para pôr a criança, ela vai no shopping para a mesma coisa. Ela consegue ir ao banheiro, ela consegue ser atendida no fast food, tudo. Ela não vai ser taxada como a encrenqueira. Ela não vai ser taxada como a barraqueira, igual muitas vezes a gente é taxado. Mas por quê? Se acontece isso uma vez isoladamente, normal, você engole, você passa despercebido. Mas parece que a gente tem que passar por isso constantemente, por falta de uma educação da população. Então, assim, quando fala que a cidade que é deficiente, é verdade. Porque quando a gente, por exemplo, combina com a família ou com os amigos de ir até um restaurante jantar, coisa simples, vamos no restaurante jantar, e tudo acontece de acordo com o natural, você consegue parar, a sua família consegue entrar, você entra embaixo da mesa, você, se é um deficiente auditivo, você consegue se comunicar pelo tablet. Se tudo é de acordo com o respeito a todos, essa pessoa não vai ser a barraqueira, essa pessoa não vai ter que brigar com ninguém. Então, espero que daqui 10 anos, quando a gente se encontrar, essa fama de barraqueiro a gente não tenha mais, porque não tenha mais necessidade de sair brigando por aí. Outra coisa, como o Ricardo disse, o tema da pessoa com deficiência, projetos, todo mundo aqui tem ideias de monte, e até copiando de outras cidades que já implantaram e que deu super certo. Porque é muito complexo, você tem que estar em todo lugar, na saúde, na educação, no dentista, na cultura, em todos os lugares, em todas as deficiências. Você tem que contemplar o deficiente intelectual, o surdo, o cego, o cadeirante, o autista, e cada um tem sua parte. Assim, eu tenho 12 principais propostas de trabalho que, se eleita, eu vou ir buscar. Porém, isso eu tenho certeza que vai se multiplicar tanto, que vão aparecer tantas coisas para mim, para a Valdirene, para o Jailson, para o Ricardo, que isso é inúmeras situações que a gente precisa ainda transformar. Mas que, se a gente fizer degrauzinho por degrauzinho, tijolinho por tijolinho, daqui 10 anos, nossos sobrinhos, netos, quem for, já vai achar, nossa, vocês tiveram que um dia passar por isso. E com certeza, há 10, 20, 30 anos atrás, tiveram pessoas que nos representaram, que deram a cara a tapa e fizeram a gente ter direito ao transporte, à vaga perto da porta dos locais de estacionamento, supermercado, porque isso teve alguém que lutou, porque se não tivesse ninguém representado, o que a gente tem hoje, que parece tão banal, a gente não teria também. Verdade. Parabéns pelas colocações. Antes da gente dar a palavra para a Val e para o Jailson, eu tenho certeza que eles vão contribuir bastante. Eu gostaria de ouvir alguns comentários para que a gente não perca os comentários. Pode ser, Sibeli? Mas não vai ter debate, não. Você só vai ouvir, tá? Pode sim. Bota a ordem. A Ariane, ela fala isso mesmo. Precisamos de cotas em cadeia. É para você, mediadora. Você bota a ordem no Ricardo aí. Verdade, agora a gente que vai mandar agora, hein? Fica quieta aí, Ricardo. Tô quietinho. Bom, a Ariane fala assim, isso mesmo, precisamos de cotas em cadeiras nas câmaras. O Adalto, ele fala assim, eu apoio a Mariana Santana Lúcia Freire de Limas Mato. A Thaís, ela fala, entre em nossa página no Instagram, não entendi. Uma Zera de Rodas e conheça nossas propostas. Mariane Santana.
Depois vem aqui a Zenilda, ela fala isso, verdade mesmo, Val. A Cleo, ela fala assim que ela gostaria de fazer uma indicação do Rogério Alves dos Santos para o próximo debate, que ele é candidato a vereador aqui em Londrina e ele também é deficiente visual. Legal. Ô, Cléo, então você já tem aí um candidato aí para o próximo debate, hein? Legal. Deixa o contato dele aí para nós, para a gente poder fazer o contato com ele. Tá. Eu vou falar aqui. E o Adalto, ele fala das propostas da Mariana aqui também, que está na página. Agora eu entendi, na página, uma será de rodas. Agora eu entendi. O Luiz Bezerra, ele fala, se vocês prestarem atenção, os deficientes são os que menos buscam seus direitos. Daí ele fala também, isso, fora o desinteresse público e político e descaso das autoridades. A Viviane Santana, por isso que temos que nos unir, os deficientes, e ir para cima, né? Temos que ter representantes mesmo. A Viviane Santana, ela fala, já briguei muito nos shoppings. O Leandro, ele fala assim, invadirem para todos. E ele também está agradecendo aqui, valeu, Mário. A Viviane Santana, ela fala, é muita falta de conhecimento, tem que ter alguém da causa sempre para lembrar os outros, para não falar ignorância do povo. E é isso. Perfeito. Agora com nossos amigos... Tem mais aqui, desculpa. A Agir da Acessibilidade, ela fala, Ricardo, o Ricardo é meu vizinho e sabe que a acessibilidade aqui em Itaquá é zero. Para colocar em rampas na praça, tivemos que realizar uma cadeirata. Nossa, tiveram que fazer uma... um movimento. A Sônia Maria... 40 anos que estou brigando por isso. É que tem alguma coisa feita hoje. E é isso, a Thaís Nunes também fala, eu também brigo muito por acessibilidade. Ou seja, todo mundo tem que brigar por uma coisa que já é um direito seu, né? Isso é um absurdo. Então, eu acho que a união aí, a empatia, é tudo mesmo, né? Agora eu quero dar... E é isso, Ricardo, os comentários aqui que eu li já... Perfeito, perfeito. Hoje, realmente, Itaquá, ele tem que avançar muito, hein? Itaquá, principalmente na região central ali, a gente não encontra zero acessibilidade lá. Val e Jailson, por favor, não sei qual dos dois, primeiras damas ou não sei. Vai, Jailson. Opa, vamos lá então. Gente, quando eu sofri o acidente, eu tinha 12 anos de idade. Nessa época, a gente podia trabalhar registrado. Foi lá em 1987 meu acidente. Não existia a Constituição Federal ainda. Então, eu senti falta de políticas públicas para a pessoa com deficiência. Hoje, eu venho lutando para que essas políticas públicas sejam efetivadas de fato na nossa cidade. Então, eu trago comigo uma proposta que sempre veio do contrário do que acontece. Toda vez que a gente chega em algum gabinete de algum vereador, esses gabinetes, eles falam assim, senta aí, toma um cafezinho aí, acho que já tá tudo certo. Então, eu criei um movimento Gabinete Aberto para a Inclusão. Esse Gabinete Aberto para a Inclusão, ele vem trazendo 10 propostas, que essas 10 propostas, a primeira é trabalhar pelo efetivo cumprimento da legislação brasileira, em especial a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão. Dentro dessas propostas, aí a gente vai discutir o direito à saúde, direito à habitação, direito à educação, direito à moradia, que já é direito nosso. A gente não precisa mais criar nada, nós não vamos inventar a roda. Nós vamos fazer com que essas leis sejam regulamentadas no nosso município, para que a gente não precise toda hora ter que estar lá judicializando. Se você quer um acesso à saúde, você tem que estar lá judicializar.
Se você quer um acesso à educação, você tem que judicializar. E a Lei Brasileira de Inclusão acaba virando um livro de poesia, né, dentro da gaveta de muitos advogados por aí. Porque tudo tudo a gente precisa estar judicializando. Então, essa é a primeira das minhas propostas. Eu não vou explicar todas, porque senão vai ficar muito longo aqui o nosso bate-papo. Mas eu vou tentar falar aqui o máximo que eu puder aqui, ó. A segunda é reconhecer as pessoas com deficiência, reconhecer que as pessoas com deficiência gozam de capacidade civil em igualdade de condições com as demais pessoas, contribuindo esse reconhecimento, um instrumento essencial para o exercício da cidadania e o respeito à dignidade. Então, trabalhar por políticas públicas para as pessoas com deficiência, seguindo as diretrizes já que está nas leis, né, abrir diálogo com a sociedade e as pessoas com deficiência, que estabelecer um mandato e uma função dentro desse mandato para que todas as pessoas possam ter a participação de fato, né? Trazer essa gestão participativa das pessoas com deficiência. Então, gente, tem mais outros projetos que, se a gente ficar aqui falando, a nossa live vai passar 4, 5 horas, mas é importante que vocês acompanhem a gente lá no Facebook, na página Jailson Lacerda, e Facebook/Ninguém Fica para Trás, que vocês vão ter acesso a todas essas informações. Acompanhem lá o grupo Gabinete Aberto para a Inclusão, no qual a Valdirene também faz parte, o Ricardo faz parte também, e hoje eu gostaria de convidar a Mariane também para fazer parte dessa turma, que nós estamos em 23 municípios hoje, discutindo políticas para a pessoa com deficiência. Então, é interessante, sabe por quê, essa discussão? Que nem você disse aí, Mariana, a gente pode trazer uma lei que deu certo lá na cidade de Rio Claro, lá com o nosso amigo Paulo Meyer, lá, que faz um bom trabalho lá. Nós trazemos um trabalho que deu certo com a Valdirene na cidade de Paulínia, né? E trazer essa discussão para dentro do nosso município e adaptar ela para o nosso município, porque cada um tem uma realidade diferente dos outros. Então, buscar essa política em outros municípios vai ser importante para a gente nos conectar também e nos fortalecer quanto política, né? Porque as pessoas, quando a gente está junto, nós vamos ser muito mais fortes, mas a gente precisa estar junto de verdade. E no nosso município, as pessoas com deficiência, elas não estão acostumadas com isso, de apoiar a pessoa com deficiência em movimento político partidário, né? Muitas vezes você vê que você vem lutando por inclusão e você está tomando porrada daquele seu par mesmo, que ele vai precisar também daquela política pública que seja efetivada, que nem a nossa luta aqui para nós ter um comércio acessível, para que todas as pessoas com deficiência participem. Eu me recuso a entrar em algum restaurante que não tem acesso para pessoa com deficiência. Mesmo eu andando, porque eu uso prótese, né? Então, eu consigo subir a escada. Eu subo a escada da minha casa, mas se for para mim entrar numa lanchonete onde tem escada, eu não vou. Porque meus amigos com cadeira de roda, eu não vou poder convidar eles para fazer uma reunião nesse lugar. Então, eu não preciso nem pegar vínculo de amizade. E a gente vai fazer essa luta para que a nossa cidade, né, comece a pensar na pessoa com deficiência, com empatia, né? Vamos tentar derrubar essa barreira que é que a gente precisa mais lutar mesmo, que é a barreira da atitude, barreira atitudinal. A gente precisa quebrar ela, não só no município de Francisco Morato, mas no Brasil inteiro, que ainda temos muito a discutir, né? Nós temos uma agenda da ONU de 2030, né, que tem os 17 objetivos e todos eles colocam lá alguma questão para a pessoa com deficiência, na saúde, na educação, no esporte, né, até no meio ambiente. Então a gente precisa rever todas essas leis, esses compilados de leis aí, não criar mais lei para a pessoa com deficiência, mas garantir que essas leis funcionem nos seus municípios, porque eu acredito que é fortalecendo municípios que a gente vai ganhar um Brasil muito mais forte. Então, porque as pessoas estão no município. Então, é aqui que nós temos que brigar para a política pública chegar até as pessoas que
dela precisa de fato. Então, gente, eu vou passar a palavra para a Valdirene, senão eu vou ficar aqui falando muito tempo e nós temos um tempinho aí. Ninguém fica para trás. Essa é a bandeira principal. Parabéns, Jailson, o trabalho que você realiza. Ô, Val, eu sei que a sua fala é importante, mas nós estamos com vários comentários, o pessoal está comentando bastante. E se a gente não dá espaço para a Cibele, a gente vai perder os comentários importantes aí. Ó. A galera está participando, parabéns. Compartilhe Serei com seus rápido. amigos, né? Compartilhe com o pessoal. Vai lá, Si. Ó, a Thaís, ela fala assim, meu marido é cadeirante e luto muito por seus direitos. A Elisa Carvalho, ela fala que a filha dela é candidata em vereadora em Penha. Isso. A Viviane Santana, ela fala, se é bom para o deficiente, imagine para você. O Leandro, ele diz, acho que precisa, sim, de leis de incentivo, isenção de ISS para instituições que atendam e privilegiem os portadores de deficiência. A Elisa Carvalho, ela fala, concordo. A Cleo, ela fala, já adicionei o Jailson. Eu pedi também o contato aqui do Rogério, ela já deixou o contato aqui do Rogério. E aí é só isso por enquanto. E nós já chegamos aí, agora a gente está com quase 20 pessoas nos assistindo, mas a gente chegou a 30 pessoas. E os comentários aqui, a gente completou 100 comentários. Nossa, perfeito. Pessoal, vocês que estão nos assistindo, compartilha. Essa live, ela vai ficar salva, né? E vai dar para vocês assistirem, conhecerem um pouco mais aí das nossas ideias, dos nossos propósitos, do porquê que a gente está se lançando candidato. Porque a gente está colocando, né, a nossa pessoa, né, para poder representar esse público. Val, é com você, minha linda. Ô, Val, peraí, deixa eu só falar duas perguntinhas aqui. Só antes disso, eu queria fazer só uma colocação aqui. Eu queria fazer só uma colocação aqui e falar sobre um dos projetos que nós entregamos para o secretário do Estado de São Paulo, secretário de Educação, que era um projeto sobre Libras nas escolas. Todas as escolas ter o acesso a Libras, que é muito importante e a gente não estamos discutindo isso no nosso espaço. Hoje, eu quero inclusive, a pergunta que eu tenho é essa. Então, eu queria agradecer também a Valdirene, que me apresentou a Bel aí, que ela está fazendo para mim todos os meus vídeos com acessibilidade em Libras. Então, a gente tem que deixar isso bem claro, é Libras e Braille. As pessoas têm que entender que essa é acessibilidade, não é só escada, não é só rampa, é também fazer com que as pessoas cegas, as surdas, participem da nossa sociedade. Desculpa, mas eu tinha que falar isso aqui para finalizar a minha fala. Obrigada. Val, aguenta um pouquinho aí, ó. Ai, lá vem. A Ana Lira fala assim, então ensinar Libra nas escolas. Quero ver um projeto desses. E a Cleo fala também, temos leis suficientes. Precisamos fazer valer. Pronto. Pode mandar ver, Val. Foi ótimo o que ela falou. Na verdade, a lei já diz que nós devemos ter, né, basta os municípios se adequarem. Eu acho que se for para mim falar um pouco do nosso projeto, eu fiz que nem a Mariane. Eu acho que não dá para a gente pensar em trabalhar várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é importante focar no que é prioridade, ouvindo as pessoas com deficiência no município, porque cada município tem uma realidade, né? Então, a gente precisa saber qual é a demanda maior do nosso município e, claro, atendendo a população, outras demandas vão chegar. E eu acho que isso que é o mais importante, ouvir, conversar, entender. E o que você falou, Jailson, foi algo que eu pensei e me preocupei sempre. Não só com as pessoas com deficiência, porque, como eu tenho uma doença rara, eu falo pessoas com deficiência e doença rara sempre. Porque é o outro grupo invisível na sociedade, né? Quem tem doença rara sabe muito bem. E eu sempre tive que ficar falando a minha limitação, porque as pessoas, elas desconhecem e um pouco também, eu acho que a gente sofre um pouco de preconceito, sim. Tem que ficar explicando, tem que ficar argumentando. Eu tenho uma doença popularmente conhecida como ossos de vidro, então
não é tão visível o meu tipo, pelo menos, é a característica da minha doença. E eu tenho que ficar falando a minha limitação, os meus riscos. E eu acho que isso não é o ponto importante. Eu demorei muito me acostumar com esse negócio de estar dando explicação, porque antes eu achava assim, eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho os meus direitos, eu vou lá e vou participar e pronto. Mas não, as próprias pessoas com deficiência me questionavam, mas você tem o quê? Então, essa foi outra luta que eu tive que enfrentar, porque primeiro eu tinha que provar que eu tinha deficiência, eu achava isso um absurdo, provar a deficiência, né? A gente deveria ter outra discussão, mas tudo bem. E tirar a questão da pessoa com deficiência apenas do assistencialismo. Eu acho que a gente precisa falar, assim, do que as pessoas com deficiência precisam, mas cada pessoa tem uma necessidade diferente, e a gente é muito visto, falou de pessoa com deficiência, vai lá na assistência social. Então, a gente precisa empoderar mais as pessoas para que elas conheçam o seu direito e ela ocupe os espaços porque ela tem direito. Não apenas porque ela é uma coitadinha, que ela está passando uma dificuldade, porque nem todas estão. E nós não queremos caridade, né? Nós queremos oportunidade, emprego, capacitação e os direitos de todos, né? Nosso direito de escolha, principalmente, né? Que eu acho que é o essencial. O que a gente vê é que os políticos, eles fazem a política pública para a pessoa com deficiência sem ouvir a pessoa com deficiência, que é outra coisa que a gente precisa mudar. Às vezes eles decidem e depois perguntam se tá bom, que deveria ser o contrário, né? E eu tenho ouvido, assim, essa justificativa no município, olha, eu estou fazendo esse projeto para vocês. E aí eu pergunto, mas você falou com quem? Qual o movimento da pessoa com deficiência que deu esse respaldo para você? Porque só ter ideia, né, gente? Todo mundo tem ideia. Eu tenho muitas ideias. E até costumo dizer que eu tenho ideias malucas aqui. Né? No projeto, a gente toma iniciativa e tem ideias, mas eu acho que não dá para a gente ficar tendo ideias e achar que é o melhor para todos, porque as pessoas pensam diferente, têm necessidades diferentes, são diferentes, e isso é importante, não dá para todo mundo ser igual. Tem a Val, que é a brigona, e tem aquele calminho. Eu tenho uns amigos aqui que eu adoro, que eu acho que a gente se completa, porque a dona Nilza, que é minha parceira, é super calminha. E eu sou agitada, sou a pessoa mais... E a gente se completa por isso, porque ela está ali sempre ponderada e eu estou sempre agitada. E é essa diferença que faz, é essa diferença que eu gosto. Eu acho que esse trabalho de inclusão é isso, é respeitar cada um dentro do seu limite, dentro da sua personalidade. E eu vou falar para vocês com os meus projetos, eu vou colocar lá no meu perfil também, na minha página, Valdirene Mira, para quem quiser acompanhar o meu trabalho e saber um pouco mais, porque se for para mim ficar falando aqui, vou fazer que nem o Ricardo fala pra caramba. E eu, né, Ricardo, pouco menos que você, será? Não sei não, hein? Tenho minhas dúvidas. Tudo bem. Sibeli, fala aí, vai, Sibeli, defende a gente, que é mulher, vai. Eu acho que eu falo menos, eu sou mais objetiva, Olha, Gente, tem uma pergunta aqui bem legal, da Ana Lira. Por que não existe material de campanha em braille? Não vale a pena? Vai ter gasto? Ó, eu acho que não só ter candidatos com deficiência, a gente deveria ter uma proposta. A gente precisa falar muito sobre isso, fazer reunião, inclusive com o TSE, para que os candidatos com deficiência possam ter material adaptado. Porque eu pensei na minha campanha e pensei na acessibilidade de modo geral. Intérprete, o braille, a gente precisa ter esses recursos, porque como é que a gente vai falar de inclusão e não praticar a inclusão, né? Eu acho que é o inverso. Então, para a gente falar de inclusão, a gente, de fato, precisa incluir as pessoas. E essa foi uma preocupação minha nos vídeos, e graças a Deus a gente conseguiu essa parceria aí com a Beth, que deu super certo, mas que outros municípios, nem todos os candidatos vão conseguir, né, Jailson? Mas que a gente possa ter dos partidos, e isso deveria ser regra, deveria ser lei, né, Ricardo? É lei, eu não sei. É lei, mas infelizmente não é cumprido. Nos candidatos, eu não sei. Sim. É obrigado a ter acessibilidade na campanha eleitoral, entendeu? Para as pessoas, principalmente a campanha na televisão.
né? Então, quando eu fiz o vídeo, eu questionei, o partido garantiu que ia ter a interpretação de Libras, né? Eu já tive a interpretação de Libras em outras campanhas que eu participei e fui contemplado, e a acessibilidade é isso, né? Agora, com relação à escrita Braille, é importantíssimo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, até as pessoas que não têm deficiência visual, quando recebe um cartão em Braille, chama muita atenção dela, fica a dica aqui para nós, entendeu? Chama muita atenção dela, entendeu? Ela, nossa, está em Braille, olha que legal, que não sei o quê. Quer dizer, já dá um diferencial, vocês podem ter certeza. Isso é de experiência própria, que eu já tenho utilizado isso em outras campanhas. O certo era que todos tivessem, né, a escrita Braille, mas, infelizmente, isso ainda não acontece. Temos mais comentários? Eu tenho outra pergunta. Sim, a Ana Lira, ela está fazendo essa pergunta para a Mari. Ela fala assim, Mari, existe algum projeto de inclusão para LGBT que também seja PCD? Eu acho que se for segmentar assim, você está, ao invés de incluir, você está excluindo. Não dá para trabalhar com LGBT como se fosse pessoa com deficiência LGBT. Ao meu ponto de vista, são pessoas normais igual qualquer outra, né? Podem ser atípicas, podem ser pessoas que às vezes a gente não vê com tanta... como uma pessoa com deficiência. Mas acho que o que vale para um, vale para todos, e a pessoa com deficiência, indiferente do gênero, indiferente da opção que ela tenha, ser L ou G ou B ou T, ela tem que ser tratada como um município, um cidadão como qualquer outro, com os mesmos direitos. Exatamente. Posso dar uma palavra também? Mari, tem outra aqui para você também. A Ana Lira, ela pergunta assim, Oi? Ela fala assim, também tem interesse em saber quem aqui tem um projeto para animais, cão cadeirantes. Você tem, né, Mari? Tem. A gente que eu falo, o meu grupo de trabalho, são pessoas envolvidas com a causa da pessoa com deficiência. Tem advogado, tem arquitetos, tem pessoal da educação, e a gente vem conversando sobre as dores das pessoas com deficiência. E entre elas, os advogados viram que tem muita solicitação prótese e órtese para os animais. E uma das minhas 12 propostas é essa voltada aos pets com deficiência, que a prefeitura forneça próteses e órteses para os cachorrinhos, gatinhos, os pets com deficiência. Ricardo, isso, a Ana Lira falou que era isso que ela queria ouvir. O nosso amigo aí, eu queria fazer ele está querendo fazer uma complementação. Assim que a CBN eu queria fazer assim que ela terminar de fazer a leitura, o Jailson já pode complementar. Tudo bem, Jailson? Só para não perder Tudo bem. Não, só tem a última aqui agora, que a Ana Lira fala assim, que era isso que ela queria ouvir de vocês agora, que foi a Mari que acabou de responder. E por enquanto é só. Pode mandar ver aí, Jailson. Tá. Então, o que eu queria falar sobre a questão, quando ela citou se tinha algum projeto para LGBT, o que a gente precisa entender que a questão da deficiência, ela é uma questão humana. Então, nós vamos ter pessoa com deficiência, mulher com deficiência, nós vamos ter LGBT com deficiência, nós tem crianças, adulto, negro, branco. Em todos os segmentos tem pessoas com deficiência. E o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar que dentro desses segmentos, a gente precisa estimular que esse segmento discuta sobre a pessoa com deficiência. Né? Quando nós vamos discutir lá o movimento negro, que discuta a pessoa com deficiência também dentro daquele movimento, se a pessoa ela quiser participar. Né?
que discuta lá dentro do movimento LGBT também a causa da pessoa com deficiência, que participe desse movimento LGBT, né? Então, a questão da deficiência é a questão humana. Todos os segmentos que discutir, que tiver discussão, ele precisa colocar a pessoa com deficiência dentro dessas discussões, né? Não pode deixar a pessoa com deficiência para trás. Quando você for produzir materiais do segmento LGBT, que esses materiais tenham acessibilidade, né? Para que o cego possa entender que ele possa escolher o que ele quer ser. Então, a pessoa com deficiência é questão humana, participa dentro de todos os segmentos. Era essa a colocação que eu queria fazer aí no da Mariane. Tá bom? Obrigado. Perfeito, perfeito. Pessoal, a conversa tá boa, mas nossa, a gente poderia, que nem o Jailson falou, ficar aqui 4, 5 horas conversando, né? Cada um de nós aqui tem muito a contribuir. De repente, a gente faz até uma outra live mais próximo do final da campanha, para a gente falar como que foi a nossa campanha. Eu acho bacana dar um feedback, né, para as pessoas. E aí agora a gente poderia fazer as nossas considerações finais, né? Dando início aí pela Val. O Val tá presente? Já voltou? Voltou? Tá, todo mundo. Ah, tá, perfeito. Gente, Então, Val, se você quiser fazer as suas considerações finais, Val. Val, Sibeli ia falar? tem um recado para você aqui. A Nilza Joaquim falou assim, ela falou, Valzinha, meu amor, eu não sou dona de nada. Eu sou apenas a Nilza. Que você chama... A Nilza, ela não gosta de chamar ela de dona. Nilzinha, abraço. Mas ela falou assim, que é fantástica a proposta da Mari sobre os animais. Ela ficou encantada. Show de bola. Muito bom. É só isso. Pode falar, Val. A palavra é toda sua. Obrigada, amiga Nilza. Maravilhosa. É isso. Eu esqueço, às vezes, dona é respeito, mas eu sei o quanto ela está jovem ainda. Olha, eu também adorei o projeto da Mariane. Eu acho que é isso, né? A gente tem que até pegar boas ideias, né, para dar continuidade depois. Quero agradecer essa oportunidade de estar com cada um de vocês aqui, a todos os que contribuíram e participaram aí. Ricardo, mais uma vez, muito obrigada. Cibele, fez uma descrição maravilhosa, muito obrigada. A nossa intérprete, muito obrigada pela participação. A Patrícia, agradecer a Beth. Enfim, muito obrigada a todos. Legal, Val. Eu que agradeço a sua presença, eu que agradeço a sua participação, né? E quero agradecer também a audiência que a gente teve, uma audiência muito boa, né? E o pessoal está com a gente até o final, isso que é bacana, né? Gostaria, então, de dar a palavra, né, para a Mariane. 113 comentários. Que a Mari comentários. possa fazer as considerações dela, as considerações finais, Mari. Fica à vontade. Muito obrigado pela participação e pelo convite. Achei sensacional essa ideia de pegar um candidato de cada região para conversar sobre o assunto. Peço que quem esteja nos ouvindo mande para o pessoal de Mogi, de São Bernardo, do Jailson, que é... Qual é, Jailson? Franco da Rocha. Bom, Francisco Morato. Francisco Morato. Francisco Francisco Morato. Olha, indique. Olha, hoje, caramba. Hoje, o poder da Eu não posso rir, cara. Eu já mandei ele para Jundiaí, para Franco da Rocha, menos que essas pessoas Ai, meu Deus. Que esse pessoal que está nos ouvindo, que conhece o comentário está comendo solto aqui, anda lá, gente. As pessoas precisam de indicação e a internet é fantástica por causa disso. Então, eu peço também que quem seja da região de São Bernardo, aqui do Grande ABC, que entre no @uma será de rodas, que é o meu slogan de trabalho, que de 28 cadeiras, uma será de rodas, pela representatividade das pessoas com deficiência na Câmara Municipal. Muito obrigada e boa noite. Mari, parabéns pelo slogan, gostei. Agora que eu entendi o slogan,
uma será de roda, que são 28, e uma será de roda. Perfeito. Nossa, Nossa. Perfeito. Demorou. Ô, Val, você esqueceu de falar Oi. o seu número, né, minha querida? E a Mari também, por favor. Nossa, é verdade. Aí. mesmo. A gente já pode pedir voto, né? Como candidato. Meu Vai, é Val. Valdirene Lira 27017. Ó, bem Vocês fácil deviam decorar. ter colocado Na descrição. números de... O meu é Mariane Santana e meu número é 45125. 45125. Perfeito, Do perfeito. Jailson. Jailson, é contigo, meu amigo. Eu quero agradecer também a todos vocês aí, quero agradecer a Val por ter me convidado, a Patrícia por estar fazendo essa interpretação de Libras, tornando essa live aqui mais acessível para as pessoas. Né? A Mariane também, com essas propostas suas, Mariane, que eu fiquei encantada do projeto para animais, cadeira de roda. Eu queria até dar um depoimento aqui. Nós fizemos uma caminhada para a inclusão o ano passado, aqui com parceria com a Faculdade de Freire, e aí um cachorro, faltando uma pata, ela seguiu nós nessa caminhada inteira, até tiramos foto, foi muito bacana, fizemos uma festa, falou, caramba, será que ele está sabendo que ele está participando de uma caminhada pela inclusão, né? Então, muito bom esse projeto seu, eu fiquei muito feliz de escutar pessoas pensar também nos animais com deficiência. E eu quero agradecer a todos a oportunidade de falar um pouco mais do meu projeto, né? Então, esse projeto ele vai alcançar muito mais pessoas. Quando eu falei que era na área da saúde, na educação, nós temos projeto também de empregabilidade na área da pessoa com deficiência. E quando a gente começa a discutir a causa da pessoa com deficiência no nosso município, onde ela sempre foi deixada para trás e a gente esqueceu, né, de falar da sociedade com baixa vulnerabilidade social também no nosso município, porque a pessoa com deficiência aqui na cidade de Francisco Morato é diferente de ser uma pessoa com deficiência na capital, né? Porque aqui nós estamos numa região com a vulnerabilidade social muito pequena e essas pessoas não têm acesso a política pública nenhumas. Então a gente precisa muito mesmo de ter essa representatividade. Eu gostaria de pedir o apoio de todos vocês que estivessem aí para comentar, curtir minha página, compartilhar, para que todo mundo tenha acesso a essas políticas públicas. Eu sei que nessa primeira eleição que a gente vem disputando, falando na causa da pessoa com deficiência, nunca aconteceu isso aqui na cidade de Francisco Morato. Hoje tem até outros candidatos a vereador que estão trazendo propostas também para a cidade, e é importante a gente analisar todas elas, né? Não precisa ser só a minha, mas de outros candidatos que trazem essa discussão. E a gente vai estar observando todas, para que, passar as eleições, nós vamos continuar, porque passou as eleições, a nossa deficiência não vai embora, ela vai continuar com nós. E nós temos que continuar lutando. E quando nós lutamos por uma sociedade mais justa para a pessoa com deficiência, todo mundo ganha. Ganha a pessoa com deficiência, ganha a família da pessoa com deficiência, ganha a pessoa que um dia poderá se tornar uma pessoa com deficiência, que, né, a gente sabe que 70% das pessoas com deficiência é porque se tornou pessoa com deficiência. Então, gente, essa luta é muito grande. Quando eu sofri meu acidente com 12 anos de idade, aqui na minha cidade, a geografia dela é muito difícil, que é subida, descida, barranco. Eu, com 12 anos, não senti dificuldade nenhuma, sem perna. Eu pulava o morro, descia morro, mas a idade vai chegando e a gente vai precisando de ter mais acessibilidade. Hoje, eu só tenho metade também de um coração, né, porque eu tive um infarto em 2016, brigando por políticas da pessoa com deficiência, né? Então, depois desse infarto, eu percebi que a acessibilidade eu precisava ampliar muito mais, porque daí eu já não era mais aquele garoto que eu podia pular o morro, pular o barranco, eu teria que ter uma escada rolante, teria que ter um elevador para me dar continuidade na minha vida. Então, eu conto com todos vocês no dia 15 de novembro, Jailson Lacerda, 10.222, ninguém fica para trás. Com a Renata Senna também, 10, Partido Republicano. Muito obrigado.
Valeu, Jailson. Valeu, Francisco Morato. Acertei, né? Acertou, agora você acertou, Ricardo. Francisco Morato. Toda Rapaz, live você aprende. ainda falei com medo ainda de errar. Eu falei, vou errar de novo essa bagaça. Sibeli, as suas considerações finais, querida. Fica à vontade. Então, igualdade, né, de oportunidades e uma sociedade aí mais democrática. E que as pessoas cobrem aí, né, os compromissos aí firmados aí nos governantes e suas campanhas eleitorais, principalmente cobrar mesmo do candidato, que nem vocês estão fazendo aqui hoje, perguntar, que eu acho que antes de mais nada, as pessoas precisam saber, né, quais são as propostas. Então, eu acho que foi muito relevante a conversa de vocês hoje aqui. E eu espero que todos que estão aqui hoje, no 15 de novembro, arrebentem aí e ganhem, gente, porque vocês merecem, vocês estão lutando pela inclusão, que é uma coisa muito difícil. Então, vocês estão de parabéns. E obrigado por eu estar aqui presente nesse momento tão importante. Boa noite. Obrigado. A gente que agradece. A gente que agradece a tua parceria, a tua sensibilidade. Né? Ela é professora de educação especial, né? Ela tenta fazer a diferença dentro da escola dela, encontra diversas dificuldades, barreiras atitudinais, barreiras arquitetônicas, barreiras sensoriais, mas ela tem feito a diferença, aí, principalmente nesse período de pandemia, aí, à distância. Né? Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Foi um prazer conhecer a Mariane, assim, conversar com ela, né? A gente já se encontrou em alguns momentos, mas a oportunidade de conhecer a gente está tendo agora. Espero que a gente possa manter esse nosso contato. A Val já é uma amiga militante lá, participa comigo lá no Conselho Estadual. Eu quero desejar sorte, tanto para Mariane quanto para você, Val, né? Além de serem pessoas com deficiência, também são mulheres, e a gente sabe que o preconceito é imenso, né? Infelizmente. Jailson, parabéns, Jailson, pelo seu trabalho, né? Pega leve aí, porque você é um exemplo de dar vida pela inclusão, né? Foi até infartado já. Eu falei, nossa, esse cara dá vida pela inclusão. Vamos com calma. Eu sabia que ia dar uma piadinha. Já infartei, mas eu aprendi a negociar agora, né? Isso, garoto, isso. A melhor forma é a gente negociar, né? É lógico que tem momentos que a gente vai bater de frente, mas a sensibilização ainda é o melhor caminho. Quero agradecer a nossa intérprete, a Patrícia. Patrícia, eu acho que você vai sair e vai colocar o seu braço no gelo, né? Porque, nossa, quase 2 horas. Viu, Ricardo? Quase 2 horas. Era para ser 1 hora só. Linda! Viu? Então, quase 2 horas de live, e ela ali o tempo todo interpretando, e infelizmente não tem a substituição, é algo que a gente tem que pensar, né, numa próxima live, mas agradeço de coração mesmo, nossa, muito, além de você trazer a oportunidade da acessibilidade na comunicação, você também agraciou, né, com a sua beleza, né, com o seu encanto aí na nossa live. Bom, pessoal, eu quero... Obrigada, gente. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com pessoas maravilhosas. Eu espero que a gente possa, após o dia 15, sentarmos, nos reunirmos pessoalmente, né? Dentro, lógico, daquilo que a saúde permite, né? Para a gente comemorar a vitória da inclusão social. Não importa se iremos ser eleitos ou não. O importante é a semente que nós estamos plantando. Nós estamos dando a nossa cara à tapa, levando muitas vezes pedrada dos nossos próprios amigos com deficiência. Mas isso não está nos impedindo de acreditar que existe, sim, é possível vivermos uma cidade mais inclusiva, uma cidade mais acessível. Nada sobre nós sem nós.
E uma coisa que eu gosto de dizer sempre, né? As pessoas com deficiência não precisam de piedade. Tudo que nós queremos é respeito e oportunidade. Que Deus abençoe a nossa caminhada, a nossa campanha, que eu tenho certeza que iremos fazer uma campanha limpa e justa. Não iremos fazer boca de urna, não iremos oferecer nada em troca. Nós iremos, sim, nos colocar à disposição da sociedade para trabalhar com dignidade, humildade, visando o bem-estar comum da nossa comunidade, da nossa cidade querida. Pessoal, uma boa noite para vocês, um forte abraço e que Deus nos abençoe e nos proteja. Eu peço que vocês continuem aqui na sala, assim que a Ana Paula desligar da rede social, a gente faz o nosso bate-papo final aqui, tá ok? Vamos aguardar. Ricardo. Oi. Ricardo. Oi, querida. Eu fiz um poema para o Christian, numa aula de língua portuguesa. Eu queria ler aqui rapidinho. Será que dá tempo? Só perguntar aqui. Ana Paula, está conectado? Está conectada ainda. Tá, então manda bala, querida. Manda bala. Então vamos lá. Segue a vida. Se é noite ou dia, vamos vivendo e conquistando acessibilidades. Segue a mente brilhante de uma consciência inclusiva. Segue as tentativas de inclusão. Por inclusão ou exclusão, é possível acontecer com o amor ao próximo. A crise que passa lá fora não pode acabar com a inclusão. Ainda dá tempo de provar a inclusão. A inclusão é a chave para a informação. Equidade é qualidade de um ensino justo. Iguais ou diferentes, temos mesmos direitos. Inclusão não é ilusão, e sim união. Autora Cibele e Christian. Legal. E com esse poema maravilhoso, é por isso que eu não abro mão da Cibele nas nossas lives, ela sempre nos surpreende. Eu quero agradecer e encerrar essa nossa live, mandando um beijo para vocês. Valeu, galera. Um beijo. Fui. Beijo. Um beijo, tamo junto. Espera aí, não desliga não. Fica aí, pessoal. Tô aqui. Ainda tá ao vivo, tá, gente? Sim.